Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. E no nosso tema de hoje será refutando o calvinismo fatalista, ou seja, a predestinação fatalista. E mais uma vez eu estarei aqui fazendo um vídeo-resposta ao Bispo Geraldo, da Igreja em Espírito e em Verdade, e ao Cristiano França, do Ministério Graça sobre Graça. Portanto, como eu já falei no meu vídeo anterior, tanto o Bispo Geraldo como o Cristiano França, eles não acreditam na perca da salvação. Para eles, as pessoas que foram predestinadas, mesmo que essas pessoas estejam mergulhadas no pecado e que essas pessoas morram mergulhadas no pecado, essas pessoas serão salvas pelos simples fatos de elas serem escolhidas e predestinadas à salvação, independente das suas obras, independente de que essas pessoas tenham morrido no pecado. E é isso que nós chamamos de predestinação fatalista. E eu quero abordar aqui alguns textos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e refutar estas heresias da predestinação fatalista. Mas antes eu quero deixar claro, como os ouvintes que estiveram aqui no meu canal, que são seguidores do Geraldo, que são seguidores do Cristiano França, principalmente os seguidores do Bispo Geraldo, sabem que o Bispo Geraldo ele não acredita nas cartas de Pedro e nas cartas de João como evangelho. Ele não acredita. Para o Bispo Geraldo, os ensinamentos do evangelho está contido apenas nas cartas de Paulo e na epístola aos Hebreus. Porquanto o Bispo Geraldo não acredita no diabo, para o Bispo Geraldo o pecado não existe, e para ele, Pedro falando sobre o diabo e João falando sobre pecado, para ele não serve, porque eles não acreditam como evangelho os ensinamentos de Pedro e os ensinamentos de João, porque para o Bispo Geraldo, Pedro e João foram homens escolhidos e levantados para pregar para os judeus. E para o Bispo Geraldo, quem recebeu a revelação para pregar o evangelho, que é o evangelho da predestinação, para ele quem recebeu a revelação do único e verdadeiro evangelho foi Paulo. E eu quero aqui usar textos da palavra de Deus, da própria epístola de Paulo e da própria epístola aos Hebreus, que quebra esta heresia da predestinação fatalista. Ou seja, a predestinação que diz que você pode viver no pecado, morrer no pecado, mas se você for um escolhido, você será salvo. E eu quero aqui abordar uns textos da palavra de Deus e refutar estas heresias que são ensinadas pelo Bispo Geraldo e pelo Cristiano França. Primeiramente, antes de abordar esse assunto, eu quero falar aqui para vocês, ouvintes do canal do Bispo Geraldo, que eu tenho minhas concordâncias com o Bispo Geraldo e com o Cristiano França também. Mas a minha concordância com o Bispo Geraldo e com o Cristiano França é dentro das Escrituras Sagradas. Então aquilo que eles pregarem, que estiverem de acordo com a Bíblia, com a palavra, isto eu vou concordar com ele. Porque eu vou concordar apenas com aquilo que ele ensinarem estiverem de acordo com a Bíblia. E a minha discordância, tanto a minha concordância como a minha discordância do Bispo Geraldo e do Cristiano França, também é à luz das Escrituras. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou: examinai tudo e retende o que é bom. É isso que nós devemos fazer. Não devemos estar por aí acreditando em tudo que nós ouvimos pela internet. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem o senso crítico, as pessoas não têm o discernimento da palavra de Deus
e acabam sendo enganadas por qualquer pregador de internet, ou por pregador famoso mesmo. Né? Então é importante o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo João, ele falou na sua carta, né, provai os espíritos que são de Deus. Então o apóstolo João ele estava pedindo para que pessoas tivessem discernimento. Então o apóstolo João ele estava pedindo para que pessoas tivessem o discernimento e não acreditassem em tudo que ouvisse. Quando o apóstolo João ele fala provai os espíritos, o apóstolo João está dizendo provai as profecias, provai as revelações, provai as visões, se isso realmente provém de Deus ou não. Né? E como eu já falei para vocês, infelizmente as pessoas saem acreditando cegamente em tudo aquilo que ouve. Como o Senhor Jesus Cristo falou, cego guiando cego, ambos cairão no buraco. E é isto que tem acontecido com o sistema religioso e com muitos pregadores, né, que não passam de cego guiando os cegos. Agora vamos para os textos para refutar o Bispo Geraldo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, né, com o aplicativo aqui do celular e ler esse texto juntamente com vocês. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Eu vou até aqui grifar para vocês. Né, aqui o versículo 6. Estou aqui grifando. Né, que diz assim: mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós, tão somente se conservarmos firmes da confiança da glória até o fim. O que é que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo aqui? Que nós só vamos ser filhos de Deus, só vamos ser casa de Deus, se nós retivermos firmes a nossa confiança até o fim. Né? Então esse texto aqui é uma pregação muito diferente da pregação calvinista, né, que diz que a graça de Deus é irresistível, que o Espírito Santo de Deus é irresistível, que o homem não resiste à vontade de Deus. Vamos prosseguir aqui com o texto. Olha aqui o versículo 7, que interessante. Portanto, diz o Espírito Santo, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se o calvinismo diz que o Espírito Santo é irresistível, por que o autor aqui da Epístola aos Hebreus, ele está dizendo que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o coração? Não pode. Então o texto está dizendo aqui, né, que as pessoas podem resistir à voz do Espírito Santo. Então aqui cai por terra a heresia do calvinismo fatalista. Agora vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 11. Novamente eu vou grifar aqui para vocês. Né? Hebreus 4, 11. Deixa eu grifar aqui, ó. Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E agora, Bispo Geraldo, eu estou citando aqui a carta aos Hebreus. A carta que você diz que foi Paulo que escreveu e que você considera ensinamento do Evangelho, com exceto as cartas de João e de Pedro e Apocalipse. Aqui está dizendo, né, que nós não podemos cair no mesmo exemplo de desobediência e que nós devemos procurar entrar no repouso de Deus, que é o reino dos céus. Porque Deus repousou das suas obras, não foi aqui na terra, foi no seu repouso lá no céu. E nós só vamos repousar, né, entrar no repouso de Deus, né, se nós não cairmos no exemplo da desobediência. Então é muito importante que você leia aos Hebreus completo e aos Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 completo. Né, é muito importante. Né, o Bispo Geraldo também diz que pecado não existe, eu vou provar na própria carta aos Hebreus. Né, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 4. Né, vou até grifar aqui, ó. Hebreus 6, 4. Versículo 6. Né, porquanto
Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 4. Porquanto é impossível o que uma vez for iluminado provar o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porquanto assim quanto a eles crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Bispo Geraldo, cadê a predestinação aqui? Né? A predestinação existe? Existe. Mas a predestinação não é fatalista, como vocês pregam e como muitos calvinistas pregam. Né? Então, cadê aqui? Salvo uma vez, salvo para sempre. Cadê? Aqui o autor da Epístola aos Hebreus está falando de pecado da apostasia, de pessoas que podem sim perder a salvação. As pessoas podem sim perder a salvação. Então é aqui o texto da Epístola aos Hebreus, cai por terra essa heresia calvinista que salvo uma vez, salvo para sempre. Isto é mentira, isto é heresia. Está aqui o texto da carta aos Hebreus. Recaíram, Hebreus 6,6. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a este de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Né? Agora vamos para a carta, continuar aqui na carta aos Hebreus, vamos para o capítulo 10 e vamos provar que o pecado existe. Segundo o Bispo Geraldo, o pecado não existe. Mas vamos provar aqui na própria carta aos Hebreus, que ele diz que foi Paulo que escreveu e diz que contém os ensinamentos do Evangelho que Paulo recebeu do céu, né? Vai dizer aqui que o pecado existe e vai deixar o Bispo Geraldo de cara no chão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eita, Bispo Geraldo, cai por terra as suas heresias. Hebreus 10, 26, eu vou grifar aqui. Versículo 26. Né? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Versículo 27, presta atenção, Bispo Geraldo. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Versículo 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e estiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Está aqui, Bispo Geraldo. Versículo 26 diz que o pecado existe. Está dizendo aqui claramente que o pecado existe. E que depois que a pessoa peca voluntariamente, não resta mais sacrifícios pelo pecado. E agora, Bispo Geraldo? Né, você vai dizer que... Aí você vai usar a desculpa. Não, mas Hebreus está falando para judeu. E para judeu não vale. Para judeu não é ensinamento do Evangelho. Né, então o Bispo Geraldo vai sempre querer dar uma fugidinha do texto. Né, pois bem, Bispo Geraldo. A carta aos Hebreus foi escrita aos Hebreus. Vamos para a carta de Paulo, vamos para os Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Depois eu vou para o 8. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Né? Nós que estamos mortos no pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado existe. Né? O versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então aqui cai por terra a heresia do Bispo Geraldo. Está aqui escrito aos Romanos. Não foi Pedro, não foi João que escreveu, foi Paulo. E Paulo está dizendo aqui que o pecado existe e que o salário do pecado é a morte. E vamos aqui ao versículo que o Bispo Geraldo prega pela metade. O Bispo Geraldo diz assim, Romanos 8:1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o Bispo Geraldo diz que você pode pecar, você pode morrer no pecado, porque não há condenação para você, porque está escrito em Romanos 1 que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí o Bispo Geraldo prega o versículo pela metade, como sempre. Romanos 8:1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bispo Geraldo, Cristiano França, sejam homens e leiam o versículo todo. Na tradução
que são fiéis aos códex, né, que se encontra nos museus britânicos, a Bíblia, né, King James corrigida e fiel, que é a única, né, que é baseada nos códex que se encontra nos museus britânicos. A tradução dela, de Romanos capítulo 8, versículo 1, é dessa forma: portanto, agora nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação para quem anda segundo o Espírito, mas existe condenação para quem anda segundo a carne. Então quer dizer que se um eleito ele andar segundo a carne, ele vai ser salvo? Segundo Romanos capítulo 1, ele não vai. Bispo Geraldo, aqui é Bíblia, né? Aqui é alimento sólido, né? Você está dando leite misturado aí para o seu povo aí, que vive lhe ouvindo pela internet. Então, alô, Bispo Geraldo, Romanos 8:1, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E até porque quem vive no pecado não está em Cristo Jesus. Aí é só ler Romanos capítulo 8 completo que nós vamos entender. Que é Romanos 8:5, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem vive nas obras da carne não agrada a Deus. Olha aqui, Bispo Geraldo, versículo 9. Preste atenção aqui, eu vou até grifar aqui o versículo 9. Versículo 9. Dá uma grifada aqui, ó. Bispo Geraldo, aqui não é versículo pela metade não, aqui é texto completo. Olha aqui o que diz o versículo 9, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então tá aqui, Bispo Geraldo, cai por terra as suas heresias. Né? Só anda em Espírito, só pertence a Deus, né? Aquele em que o Espírito de Deus está nele. E se o Espírito de Deus está nele, ele não pode viver na prática do pecado. É isso que Paulo diz. E Paulo está em total acordo com o apóstolo João. Olha aqui, Bispo Geraldo, preste atenção aqui em Romanos 8:14. Vou grifar também aqui, ó. Grifar aqui também, ó. Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? Então só é filho de Deus, só é salvo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus e anda nas obras da carne, ele não é salvo. Então não vem com essa heresia, Bispo Geraldo, dizer, né, que o eleito, ele anda nas obras da carne, morre no pecado, dizer que ele vai ser salvo. Não vai. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Você literalmente está dando porcaria aí para o seu povo aí que você vive pregando pela internet. Né? Cai aqui por terra as heresias calvinistas. Agora vamos para as palavras de Jesus. Vamos lá. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de segundo São João, capítulo 5. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25. Eu vou grifar aqui, ó. Esta aqui, literalmente, quebra as pernas dos calvinistas. Literalmente. Vamos lá, João 5, 25. Vou grifar aqui também, ó. Opa, deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Opa. É João capítulo 5, versículo 28. Aqui é para quebrar as pernas dos calvinistas. Olha aqui, Bispo Geraldo, olha aqui. Você que é fã do Bispo Geraldo, mostra aqui esse versículo para ele. Né? João 5, 28 e 29. Eita, essa aqui é para quebrar as pernas dos calvinistas.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos em que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. E agora, Bispo Geraldo, cadê os eleitos aqui? Quer dizer que se os eleitos morrerem fazendo mal, eles vão ser salvos? Você está indo contra os ensinamentos de Cristo. Você está ensinando uma heresia sem tamanho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está sendo muito claro aqui, que quem faz bem ressuscitará para a vida eterna, e quem faz mal para a ressurreição da condenação. Então cai aqui por terra as heresias do Bispo Geraldo, do Cristiano França e do calvinismo, principalmente o calvinismo fatalista, que acredita que o calvinismo fatalista acredita que o eleito ou escolhido, mesmo que ele morra na prática do pecado, sem arrependimento, ele vai ser salvo, pelo simples fato dele ser escolhido. E aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele quebra esta heresia. E aqui, primeira carta de João, capítulo 3, você ainda que não conhece a Bíblia, por isso que você é enganado pelo Bispo Geraldo. 1 João 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Vou grifar aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, mas a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então tá aqui, Bispo Geraldo, só os que são nascidos de Deus é que não vivem na prática do pecado. Mas eu sei que você não crê na carta de João. Mas João está completamente de acordo, 1 João capítulo 3 está completamente de acordo com Romanos capítulo 8. Não tem nenhuma contradição aí. Agora, 1 João 3,10, versículo 10. Vou grifar aqui também o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E agora, Bispo Geraldo, então quer dizer que se o eleito ele praticar injustiça, ele vai continuar sendo salvo? Não é isso que o apóstolo João está dizendo, não. Não é isso que o apóstolo João está dizendo, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Paulo ensina. Então eu já refutei você, Bispo Geraldo e Cristiano França, na carta aos Hebreus, das próprias cartas de Paulo, das palavras de Jesus Cristo, e agora na carta de João. Agora, para fechar com chave de ouro, para enterrar a predestinação fatalista, do Bispo Geraldo, do Cristiano França e desse calvinista fatalista, para encerrar com chave de ouro e enterrar de vez essa heresia, abra sua Bíblia agora no livro, a sua Bíblia, agora no livro de Apocalipse, capítulo 22. Eita, Bispo Geraldo! Apocalipse 22, versículo 15. Eita, essa aqui é para enterrar o calvinismo fatalista. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, segundo o Bispo Geraldo e o Cristiano França, um eleito que pratica feitiçaria, um eleito que se prostitui, um eleito que é homicida, um eleito que é idólatra, um eleito que ama e comete a mentira, um eleito que faz todas essas práticas e morre nessas práticas, ainda será salvo pelo simples fato de ser eleito. Está aqui Apocalipse 22, 15, quebrando as pernas do calvinismo, quebrando as pernas das heresias do Bispo Geraldo e do Cristiano França. Quem for feiticeiro está fora do reino dos céus. Quem se prostitui está fora do reino dos céus. Quem é homicida, quem pratica homicídio e não se arrepende, está fora do reino dos céus. Quem é idólatra
ama a idolatria, ama a mentira, está fora do reino dos céus. Está aqui, Bispo Geraldo. Cai por terra as suas heresias. Então está aqui, meu amado, este foi o meu vídeo de hoje, mais um vídeo resposta, não só o Bispo Geraldo e o Cristiano França, mas todo aquele que defende a ideia do calvinismo fatalista. Eu concordo com o Bispo Geraldo em muitos aspectos, com o Cristiano França também, mas como eu falei no começo do meu vídeo, a minha concordância com o Bispo Geraldo e com o Cristiano França é à luz das Escrituras, e a minha discordância com o Bispo Geraldo e com o Cristiano França também é à luz das Escrituras. Então, estar aqui, faça como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 22, erra o homem não examinar as Escrituras, o homem que não examina as Escrituras é facilmente enganado, por mentirosos, por falsos profetas, por falsos ensinamentos, com pessoas que não têm o discernimento, para discernir aquilo que é do Evangelho e aquilo que não é do Evangelho, e acaba acreditando em tudo que ouve na internet, em tudo que ouve de pregação aí. Então, busque o conhecimento da palavra de Deus, busque o discernimento, e jamais você será enganado por falsos pregadores, Tanto aqueles pregadores que querem usar o Evangelho para ganhar dinheiro e para enriquecer, e pregando a mentira do dízimo, porque dízimo não é dinheiro, dízimo não é ensinamento do Novo Testamento, como para esses pregadores de internet, que vêm com ensinamentos novos, que vêm com doutrina nova, que vêm com ensinamentos, que combatem os ensinos do Evangelho. O pecado existe, o diabo existe. Se você morrer na prática do pecado, você não será salvo, não será participante do reino de Deus aqui na terra e nem no reino dos céus. Então vou encerrar por aqui o meu vídeo. Eu poderia citar muitos versículos, mas acredito que esses versículos que eu citei, são mais do que o suficiente para acabar com essas heresias da predestinação fatalista. Então está aqui, meus amados, este é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe. Se você não gostou, se você não entendeu, se você ainda tem a mente fechada para os ensinos do Evangelho, não tem problema. Pode deixar o seu dislike no vídeo. Mas se você gostou, compartilha para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Este é meu vídeo de hoje. Fiquem na paz.